Você já parou pra pensar em quantos crimes Rick cometeu no desenho Rick e Morty? O cientista mais maluco e seu neto vivem se metendo em situações absurdas. Mas e se analisássemos tudo sob a perspectiva do Código Penal brasileiro? Hoje vamos mergulhar nesse universo e descobrir quais seriam as consequências legais das loucuras de Rick, desde homicídio qualificado até canibalismo. Prepare-se, porque a ficha criminal desse cara é mais longa do que uma temporada inteira da série. Agora, ao invés de organizarmos a lista de crimes por tipo de infração, como seria o ideal, vamos dividir tudo pelos episódios. Isso porque Rick comete tantos crimes em um único episódio que fica até difícil separar de forma linear. Então vamos começar a explorar a ficha criminal de Rick episódio por episódio e entender até onde ele vai no mundo da ilegalidade. Os Simpsons sempre inovam em suas aberturas, e isso não é surpresa pra ninguém, certo? No episódio 22 da 26ª temporada tivemos uma participação especial de Rick e Morty em uma de suas aberturas, mas talvez de uma forma não muito agradável. Você matou o Deus, não. Eu fiz isso sem querer. Não, meu... A abertura começa normalmente, até o momento que a família se senta no sofá. Para a surpresa de todos, Rick perde o controle de sua nave e a enterra na casa dos Simpsons, matando todos os presentes, incluindo as crianças Lisa, Meg e Bart. Não satisfeito, Rick manda Morty buscar uma solução para o problema, enquanto ele aproveita para furtar diversos objetos na casa, como por exemplo a cerveja de Homer, o colar da Marge, o estilingue do Bart e o brinquedo da Meg e o saxofone da Lisa. Nesse momento, Ned Flanders aparece e, surpreso, pergunta a Rick quem era ele. Como vai? Parece que tem uma espaçonave aí. Quem é você? Sem hesitar, Rick imediatamente congela o vizinho dos Simpsons. No final, Rick e Morty tentam reverter a situação, mas como era de se esperar, o resultado não é dos melhores. Para as penas, segundo o Código Brasileiro, nós temos de homicídio qualificado. Quando Rick colide sua nave e mata a família Simpsons, ele comete esse crime de modo cruel e contra crianças. Então a pena prevista para isso é de 12 a 30 anos de reclusão. Nós podemos também trazer o crime de furto para esse caso, o artigo 155, já que o Rick ele furta diversos objetos da casa dos Simpsons, o que se configura furto simples, com penas de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Também nós não podemos descartar que ele congelou o vizinho Ned Flanders, então estamos falando de uma lesão corporal grave. Artigo 129 do Código Penal, que vai garantir 1 a 5 anos de reclusão para Rick. Por mais que esse encontro tenha sido apenas em uma abertura dos Simpsons, vale ressaltar que é sempre muito legal vermos referências em outros desenhos. Não sei se vocês sabiam, mas Rick e Morty já fizeram referências em outros desenhos, como em um episódio da segunda temporada de Gravity Falls, que Stan deixa um portal sugar sua caneta, caneca e caderno, que acabam sendo levados para outra dimensão. Isso foi uma referência a um episódio de Rick e Morty quando os mesmos objetos chegam por um dos portais que Rick abriu com seu aparelho de dimensões. O Rick e Morty também já se transformaram em pôneis coloridos em um episódio de My Little Pony, que homenageou a série animada de ficção científica e maluquices com estilo. Agora voltando ao que nos interessa de verdade, no episódio 9 da primeira temporada, depois de um longo dia de aventura, vemos Rick e Summer sentados no sofá refletindo sobre tudo o que aconteceu. Será que de alguma forma o senhor indispensável nos deu o que realmente queríamos? Porque eu tava sempre com ciúmes de você saindo por aí com o Morty e você não percebia o quanto valorizava a minha aprovação? Então o Rick tem uma brilhante ideia de ir para a academia e ficarem bombados. Mas para quem pensou que isso foi por estética ou saúde, está muito enganado. Com a nova força adquirida, Rick e Summer saem batendo em todo mundo pela rua, espancando até o próprio diabo. Mas não para por aí. Em vez de parar após essa vingança, eles começam a agredir todas as pessoas que encontram pela frente, transformando as ruas em um verdadeiro caos. Segundo o Código Brasileiro, nós temos lesão corporal, artigo 129, já que Rick e Sammy espancaram pessoas aleatoriamente cometendo esse crime, que pode ser classificado como leve, grave ou gravíssima dependendo das extensões dos ferimentos. A pena varia de 3 meses a 8 anos de reclusão, podendo ser aumentada caso haja múltiplas vítimas. Pois então, para você que achou que esse senhor de 70 anos não seria capaz de cometer tantas atrocidades, você está muito enganado. E olha que estamos apenas no começo. No episódio 5 da 4ª temporada, vemos que o pneu da nave de Rick fura e ele sai para consertá-lo. Morty, desobediente como sempre, sai também e acaba sendo picado por uma cobra astronauta. Existem serpentes no espaço. Existe literalmente tudo no espaço, Morty. Agora volta pra porra do carro. Em estado de necessidade, ele mata a cobra, o que está parecendo um incidente totalmente isolado. Porém, logo eles descobrem que a cobra fazia parte de um planeta habitado exclusivamente por cobras, que já estava à beira de uma guerra. Sentindo-se culpado, Morty decide consertar o que fez, pegando uma cobra da Terra e enviando até o planeta para substituir a cobra astronauta morta. No entanto, essa atitude gera uma enorme confusão, que culmina em uma verdadeira distopia no estilo Exterminador do
futuro. O que realmente se destaca no episódio, contudo, é o fato de Rick ter matado várias cobras sem qualquer hesitação. Então aqui estamos diante do crime ambiental de matar animais silvestres, artigo 29 da Lei 9.605 de 1988, Lei de Crimes Ambientais. Ao exterminar várias cobras, Rick estaria cometendo crime ambiental, pois matar, perseguir ou caçar animais silvestres sem autorização é ilegal. A pena prevista é de 6 meses a 1 ano com detenção e multa. Uma curiosidade interessante é que no Brasil já houve caso de pessoas sendo processadas por matar animais silvestres, mesmo em situação de defesa própria. Em 2019, um homem no interior de São Paulo foi multado por matar uma cobra que entrou em sua casa, apesar de alegar que agiu por medo. A legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do mundo nesse aspecto, visando proteger a fauna nativa, que afinal é muito abundante aqui. No caso de Rick, ainda que ele alegasse estado de necessidade, sua atitude serial contra as cobras certamente colocaria em apuros com a justiça ambiental. Agora, em outro episódio, Rick e Morty são controlados por um parasita, mas em um dado momento eles conseguem se libertar. Quando recuperam a consciência, percebem que estão em um planeta completamente diferente da Terra. Parece que não vai ser tão moleza quanto eu pensei. Caraca, Morty, eles têm uma loja da MM. Após algumas discussões, Rick e Morty entram na nave e sem hesitação começam a destruir toda a cidade, matando vários de seus habitantes. O golpe baixo e somos melhores que isso. Pearl Harbor, por outro lado. Esse aí eu acho que tá perdoado. Depois de retornarem à Terra, percebem que esqueceram Summer no planeta. Sem alternativa, voltam para resgatá-la, mas no processo acabam matando ainda mais seres, praticamente exterminando metade da população do planeta. Nesse caso, o extermínio de grande parte da população alienígena pode ser enquadrada como genocídio, especialmente se os ataques forem direcionados a um grupo específico. A pena para genocídio no Brasil é de 12 a 30 anos de reclusão. A destruição parcial ou completa da cidade também pode ser caracterizada como dano qualificado ao patrimônio público e privado. A pena varia de 1 a 5 anos de reclusão e multa. E se para você furto, homicídio qualificado, lesão corporal e genocídio não foram o suficiente para te surpreender, calma que agora você com certeza ficará surpreso com o que o nosso cientista maluco fez. Em um dos episódios da 7ª temporada, a família Smith está reunida à mesa saboreando uma deliciosa macarronada feita por Rick. Rick parece que fica cada vez melhor. É isso aí, gostou? Esse é um buono Boba espaguete. Rick, eu tô emoji de caveira sem palavras. Molho, mais molho. A gente tem molho. Todos comem com muito entusiasmo, elogiando o prato e pedindo mais. Quando a comida acaba, Rick vai buscar outra porção. Morty, curioso, segue para descobrir o segredo da receita tão saborosa. Ao chegar na garagem, Morty se depara com uma cena totalmente macabra. Agente secreto. Meu Deus, não. Por quê? Por quê? Por que sempre essa merda com você? É claro que uma pessoa, Rick, por que não podia... Rick tá retirando a macarronada dentro do corpo de uma pessoa. Horrorizado e enojado, Morty confronta seu avô que, sem demonstrar qualquer arrependimento, explica que essa macarronada se forma no estômago de pessoas que cometeram suicídio. Peraí, que cheiro é esse? Você sabe muito bem que é isso, malandro. Cai de boca. Ah, não faz isso não. Faz semanas que você tá comendo esse rango maravilhoso. Qual é, Morty? Olha o aviãozinho, Que nojo. papa, nenê. Segundo Rick, é dessa forma que eles obtêm o ingrediente principal do prato que toda a família adora. Como no Brasil não há um artigo específico que criminalize o canibalismo, ele pode ser enquadrado no crime de vilipêndio de cadáver, que consiste em praticar atos desrespeitosos ou abusos contra o corpo humano falecido. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. No primeiro episódio já podemos ver Rick e Morty em sua primeira aventura em um novo planeta. Ao chegarem lá, Rick mostra a Morty em um campo cheio de árvores, ou era para ser algo parecido com árvores. Porém, esse campo estava em um precipício. Com isso, ele dá a Morty uma bota que se prende em qualquer superfície. Contudo, esquece de avisar a Morty que ele precisa ligá-las. Então, o jovem garoto acaba sofrendo um terrível acidente e quebra suas pernas. Se você estiver usando essas belezinhas, vai poder andar em qualquer superfície que queira, Morty. Pra cima, pra baixo, de ponta cabeça, virado pra esquerda. Elas dão conta do recado, Morty. Você tem que ligar elas, Morty. Rick então usa suas armas de portais para conseguir uma espécie de antídoto e ajudar Morty. Ele consegue, ajuda o garoto, porém o imprevisto acontece. A arma de portais não está mais funcionando e eles vão precisar passar pela alfândega com as sementes das árvores. Amigo, eu me diverti com um monte de novinhas, mas eu passei tanto tempo lá que o meu dispositivo interdimensional ficou sem bateria, Morty. Não tem mais carga. O quê? Virou lixo, Morty. Não vai mais funcionar. Ah, nossa. O que aparentemente é proibido. Então, para contornar a situação, Rick pede a Morty que ele esconda as sementes em seu próprio corpo de uma maneira degradante e totalmente constrangedora. Preciso que você leve as sementes até o banheiro e vai ter que enfiá-las bem no fundo da bunda, Morty. Na minha bunda? Enfia até o finalzinho, até ficar bem apertado. Ai, caramba, Rick, eu não quero fazer isso.
isso. Vale lembrar que Mori é um garoto de apenas 14 anos. De acordo com o Código Penal brasileiro, Rick poderia ser enquadrado no artigo 218-A, que trata da submissão de menor de 18 anos à prática de atos libidinosos, com pena de reclusão de 4 a 8 anos. Além disso, ao colocar Mori em uma situação de risco e negligenciar sua segurança ao não avisá-lo sobre as botas, Rick poderia ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa, artigo 129, parágrafo 6º, com pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Caso essas sementes sejam consideradas substâncias proibidas, também pode haver um enquadramento no artigo 33 da Lei de Drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Após isso, ainda podemos ver eles tentando voltar para casa com as sementes no reto de Mori. Por acaso, o garoto é chamado para uma revista totalmente aleatória. Você vai pra lá. Por que ele tem que ir pra lá? Verificação aleatória. Ele tem que passar pela máquina nova. Mas que máquina nova? É uma máquina nova que detecta coisas enfiadas na bunda. Corre, Mori! O que acaba gerando uma grande confusão. Eles fogem da inspeção, iniciando uma perseguição das autoridades do aeroporto, até que caem em cima de um ser gelatinoso e o matam. Nesse caso, o Código Penal brasileiro nos diz que a fuga para evitar a fiscalização pode ser enquadrada como desobediência, artigo 330, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. A morte do ser gelatinoso pode configurar homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º, com pena de detenção de 1 a 3 anos. Caso não tenha havido a intenção de matá-lo. Além disso, como as sementes poderiam ser proibidas, nós poderíamos ter o caso de contrabando, artigo 334-A, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Após isso, Rick tenta arrumar o portal de volta à Terra. Com isso, ele pede cobertura a Mori, dando-lhe uma arma para um menor de 14 anos. Acertaram a minha perna! O Clance tá morrendo de hemorragia! Alguém liga pra esposa e filhos! Rick então poderia ser enquadrado no crime de corrupção de menores, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune quem induz, convence ou facilita a participação de menor de 18 anos na prática de crimes com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Em outro episódio, vemos Rick e Mori fazendo parte dos Justiceiros, uma espécie de Vingadores da série. Mori então descobre que houve uma segunda missão na qual eles não foram chamados por causa de Rick, o que acaba gerando uma discussão entre eles, levando Rick a se embriagar. Limpar a diarreia dele. Uou, eu tô nervoso com a minha primeira missão. Se prepare para sua nova missão, no binômio. Puta merda. Até que em uma missão eles descobrem algo inesperado. Eles estavam na verdade em uma espécie de armadilha criada pelo Rick enquanto ele estava bêbado. Algo muito similar ao que nós temos em Jogos Mortais, onde eles deviam passar as fases em um tempo determinado, senão vocês sabem o que acontece. Se quebrarem as regras, perderem o jogo ou forem embora, vocês morrem que nem nos Jogos Mortais. Além de colocar Mori e os outros em risco, Rick também cometeu graves crimes. Primeiramente, ele poderia ser acusado de exposição de perigo de vida, de acordo com o artigo 132 do Código Penal brasileiro. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente é um crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Com isso, Rick agiu de forma imprudente e deliberada. A pena poderia ser agravada dependendo das circunstâncias do caso, com a reincidência ou a gravidade do risco exposto à vida de Mori. Além disso, Rick poderia ser acusado de sequestro, segundo o artigo 148 do Código Penal brasileiro. O sequestro ele ocorre quando alguém restringe a liberdade de outra pessoa, que no caso foi o que Rick fez, impedindo os heróis de ir e vir. Então, nesse caso, temos o crime de sequestro com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Em outro episódio, Rick invade a casa do professor de matemática de Mori, para entrar no sonho dele. Com isso, ele coloca Mori, que tem apenas 14 anos, em perigo constante, com possibilidade real de morte. Temos que derrubá-lo pra ele acordar, Mori, mas não podemos ser mortos. Se for morto no sonho de outra pessoa, você morre de verdade. Além disso, Rick faz tudo isso com o objetivo de manipular a nota de Mori na escola. Olha, hoje a gente vai na casa do seu professor de matemática, o Sr. Goldenfold, e vamos plantar uma ideia no cérebro dele pra só te dar 10 em matemática, Mori. De acordo com o Código Penal brasileiro, Rick poderia ser enquadrado em alguns crimes. Primeiro de tudo, colocar um menor de 18 anos em situação de risco pode ser considerado abandono de incapaz, artigo 133, cuja pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção, podendo ser aumentado em caso resulte lesão grave ou morte. Além disso, invadir a casa do professor sem autorização pode ser configurado como violação de domicílio, artigo 150, com a pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa. Se considerado que Rick tentou obter vantagem indevida manipulando a nota de Mori, ele ainda pode responder por estelionato, artigo 171, que prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa. No terceiro episódio da segunda temporada, Rick tem a brilhante ideia de se transformar em um Pickles. Eu me transformei num Pickles, Mori! Brrr. E após uma intensa aventura nos esgotos, espancando ratos, ele consegue escapar de uma privada, entrando em uma propriedade privada. Lá os seguranças do local tentam eliminar o que consideram uma possível ameaça, que é na verdade Rick. Após algum tempo ele decide não apenas fugir, mas buscar o chefe do prédio, criando armadilhas para matar os seguranças.
Pegamos ele. Porque esse Pix aqui não tá nem aí para suas crianças. E eu não vou tirar os sonhos delas, eu vou tirar os pais delas. Isso inclui um homicídio com a utilização de explosivos que acaba destruindo também o prédio. Todos os seguranças morrem durante essa ação. De acordo com o Código Penal brasileiro, o Rick pode ser acusado de homicídio, artigo 121, uma vez que ele causou a morte dos seguranças com a intenção de eliminar a ameaça. Como ele fez uso de explosivos, isso pode se configurar um crime de homicídio qualificado, devido ao uso de meio cruel e risco comum. O uso de explosivos agrava a pena, pois apresenta um perigo geral à vida e à integridade física de outras pessoas, aumentando a gravidade do crime. A pena para homicídio qualificado pode variar entre 12 e 30 anos de reclusão. Também neste caso, a destruição do prédio seria mais adequadamente analisada sobre a ótica de dano, que trata da destruição, inutilização ou deteriorização do bem alheio. E sabendo que a destruição também foi feita mediante emprego de explosivos, nós estamos diante de um caso de crime de dano qualificado, que tem como pena de 3 a 6 anos de reclusão. E como já estamos falando de homicídio aqui, no segundo episódio da segunda temporada, vemos que Rick, Morty e Summer estão no melhor estilo Mad Max, fugindo de um grupo de pessoas, o qual eles conseguem eliminar. Depois disso, conhecem o Hemorragia, que os convida para entrar em sua família. Fortes. Podemos combinar nossas forças e banquetear os fracos juntos. Mas que porra é essa que você tá falando? Se nos juntarmos a eles, não precisam tentar matar a gente. Resumindo, são os baitolos. Rick, que já estava querendo ir embora desse planeta, decide ficar até ver uma grande pedra verde, que é do seu interesse. Então ele aceita se juntar a Hemorragia e seu grupo, ficando por lá. Essas mudanças de plano. Essa vai ser a nossa nova vida. Vamos ser carniceiros pós-apocalípticos. No entanto, em um momento em que Morty estava ganhando de todos em uma luta, seu braço, que estava possuindo uma certa consciência, desmascara Rick, revelando que ele estava na verdade furtando a Pedra Verde. A Pedra Verde sumiu! Ah, tá. Porque a gente não se separa em grupos de 3 e procuramos por ela, crianças. Voltamos já. Rick, Morty e Summer tentam fugir em seus carros, mas são perseguidos, então Rick resolve atirar nos perseguidores, matando-os. De acordo com o Código Penal brasileiro, Rick pode ser acusado de homicídio, artigo 121, como vimos antes, pegando uma pena de reclusão de 2 a 20 anos. Mas como vimos, homicídio não é o único crime que Rick pratica nesse episódio. Ele também pode ser enquadrado no crime de furto, artigo 155, caso fique comprovado que ele furtou a Pedra Verde com pena de 1 a 4 anos de reclusão mais uma multa. Vocês lembram do episódio em que nós conhecemos os Mystics? Outro fato nele chama muita atenção. Nele, Morty lidera uma missão. Durante essa missão, Rick e Morty encontram uma taverna onde acabam ficando. Logo, Morty vai ao banheiro e encontra o Sr. Jujuba, que tenta abusá-lo. Relaxar e deixar fluir. Tá bom, tchau então. Não, fique. Deixe fluir. Para com isso, tá me deixando meio desconfortável. Para de lutar. Morty então reage, espancando o Jujuba e saindo correndo. Até aí tudo bem, legítima defesa. No entanto, ao final do episódio, descobrimos que Jujuba era na verdade o rei do lugar. Heróis, gostaríamos de apresentá-los ao nosso amado rei para ele poder agradecê-los pessoalmente. Porém, sua realeza não dura muito, porque como vemos no final, um portal é aberto e nós vemos o braço de Rick atirando no Sr. Jujuba e o matando. E como vimos antes, estamos diante de um crime de homicídio. Porém, nesse caso, como é emprego de arma de fogo, nós podemos falar de um crime qualificado, podendo pegar pena de 12 a 30 anos de reclusão. No sexto episódio da segunda temporada, vemos que a nave de Rick apresenta um problema na bateria microversa. Então, Rick e Morty eles precisam entrar nela para ver o que aconteceu. É daí que descobrimos que, na verdade, dentro da bateria há uma espécie de planeta onde seres vivos geram energia para a bateria de Rick. Morty então questiona Rick, afirmando que ele estava escravizando os integrantes do microplaneta. Você tem um planeta inteiro gerando energia pra você? Isso é escravidão. Se isso for verdade, de acordo com o Código Penal brasileiro, Rick poderia ser acusado de redução à condição análoga de escravo, artigo 149, que prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa. No episódio 6 da primeira temporada, Morty vai ao baile da escola e pede a Rick que faça uma poção do amor, o que na verdade seria um entorpecente para fazer com que todos que consumissem se apaixonassem por ele. Bom, eu tava pensando, sabe... você consegue fazer algum tipo de química acontecer dentro da cabeça da Jéssica, sabe? Pra ela se apaixonar por mim, essas coisas. Rick então cria esse entorpecente e Morty aplica em Jéssica, que imediatamente se apaixona por ele. Isso, rasga minha roupa e transa comigo pra sempre.
No entanto, Jessica estava gripada e o entorpecente acaba sendo transmitido para Brad, que também se apaixona por Morty. Especial em você, Morty? Muito especial. Opa, calma aí, fera. O problema se agrava quando o Brad também estava gripado. Ele espirra perto do duto de ventilação do ginásio onde o baile está acontecendo, espalhando o entorpecente por todo o ambiente. Como resultado, todos os presentes do baile e eventualmente as outras pessoas acabam consumindo o composto, o que acaba causando um grande caos. Para tentar corrigir a situação, o Rick tenta reverter o efeito, mas ao aplicar uma nova substância em todos, ele não consegue o mesmo efeito que ele espera. Ao invés disso, todos os afetados se transformam em louva-a-Deus, deformando-se e criando uma pandemia que se espalha por todo o mundo. O paradeiro de Morty Smith ainda é desconhecido. Que é A essa? única informação é que ele é muito fofo. Eu o amo demais, eu quero fazer amor com ele e depois comer a cabeça dele. Rick então comete diversos crimes durante esse episódio. Primeiramente, ao criar e distribuir um entorpecente para alterar a vontade das pessoas, ele comete o crime de tráfico de drogas, que pune quem produz, fabrica ou distribui substâncias psicoativas com pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. Além disso, Rick pode ser responsabilizado por lesão corporal, artigo 129, uma vez que suas ações causaram deformidade em pessoas ao transformar todas as vítimas em louva-a-Deus, o que se configura uma alteração significativa no corpo dessas pessoas afetadas. As penas para esse tipo de crime variam de 3 meses a 1 ano de prisão, podendo ser agravada dependendo da gravidade das lesões. Por fim, Rick também pode ser responsabilizado por risco generalizado e pandemia, artigo 267 do Código Penal, pois ao espalhar um composto desconhecido e de efeito descontrolado, ele põe em risco a saúde pública, causando uma pandemia que afeta todo o mundo. O artigo 267 prevê uma pena de reclusão de 10 a 15 anos para quem provoca a propagação de doenças ou substâncias de efeitos nocivos à saúde pública. As coisas também não melhoram no início da segunda temporada. Podemos ver no episódio 2 Rick e Morty levando Jerry a uma espécie de creche para Jerrys, onde diversos Jerrys de várias dimensões se encontram. Jerrylândia? Você criou uma creche pro meu pai? Tá brincando? Quem dera eu ter tido essa ideia. Até aí tudo bem. O problema surge depois que eles saem de lá. Ao estacionar a nave em uma garagem, vemos que o Rick havia marcado um horário para se encontrar com Cormocles Michael, um assassino profissional. Ei, Morty, sou o Cormocles Michael, sou um assassino, compro armas do seu avô. Ah, toma, vai embora. Esse encontro ocorre porque Rick é fornecedor de armas desse assassino. Analisando a situação sob a ótica do Código Penal, podemos identificar algumas condutas de Rick que podem ser classificadas como crime. Primeiro, como fornecedor de armas para um assassino profissional, Rick está envolvido no tráfico de armas, o que é tipificado no artigo 17 da Lei nº 10.826 de 2003, que está presente no Estatuto do Desarmamento, que pune quem vende, distribui ou fornece armas de fogo sem a devida autorização legal. A pena prevista para esse crime é de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa. No episódio 10 da terceira temporada, vemos Rick e Morty entrando em conflito com o presidente. Nossa política que nunca precisamos e nunca mais precisaremos de novo deles. Hoje nós comemoramos a independência do Rick e do Morty. Até então nada muito grave. No entanto, a situação rapidamente escala quando Rick e Morty invadem a Casa Branca. Quando um dos seguranças tenta retirá-lo do local, Rick reage de forma extrema e acaba matando o agente. Filho, você tem o direito de rejeitar essa ordem. Você vai morrer se tocar em mim. Não existe vida após a morte. Fica tudo escuro. Não faz isso. Caramba, Rick! Não satisfeito, ele continua sua investida eliminando outros seguranças ao longo do episódio. E tudo isso por um motivo surpreendentemente banal. Rick queria que o presidente tirasse uma selfie com Morty. Se não tirar uma selfie com ele, eu não saio daqui. Os crimes, segundo o Código Penal brasileiro, nós temos a invasão de prédio público, artigo 150 do Código Penal, já que Rick e Morty invadiram a Casa Branca sem autorização, o que no Brasil corresponderia ao crime de violação de domicílio agravado por ser um prédio público, podendo chegar de 1 a 3 meses de detenção. Temos também homicídio qualificado, visto que os crimes foram cometidos por motivo fútil. A pena é de 12 a 30 anos de reclusão para cada homicídio. Estamos diante também do artigo 329 do Código Penal, que é a resistência com violência. Rick usou força letal para resistir à abordagem dos seguranças, o que configura resistência qualificada. A pena pode chegar de 2 a 8 anos de reclusão. E para piorar, o que o Rick fez pode ser enquadrado como atentado contra a segurança nacional, Lei nº 7.170 de 1983, artigo 20. Já que ele invadiu um prédio governamental e assassinou seguranças, isso pode se enquadrar como um crime contra a segurança nacional, com pena de 3 a 10 anos de reclusão, podendo ser aumentada em caso de mortes envolvidas, que no caso, depois de tudo isso, dá pra dizer que Rick sairia impune? Bom,
Bom, no multiverso dele talvez, mas no nosso ele já teria uma ficha criminal maior que a própria lista de realidades alternativas. E você acha que nós esquecemos de algum crime? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para mais vídeos como esse. Nos vemos nos próximos, até lá!